Com as bênçãos de Deus, damos início à 5ª sessão extraordinária da 9ª legislatura. Solicito ao vereador, o secretário Jean Dailite, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Professor Geraldo Carvalho. Presente. DJ Delcinho. Presente. Jean Dailite, presente. Cislene. Sadraque Ferreira. Presente. Paulinho Bola. Presente. Eduardo. Presente. Sara Lima. Presente. Léo Pistila. Presente. Dando início à ordem do dia da sessão extraordinária, temos discussão única do projeto de Lei 03/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional, suplementar e especial. Solicito ao vereador Jean Dailite a fazer a leitura do projeto de Lei 03/2025. Mensagem de projeto de lei número 3/2025. Senhor vereador, presidente, tenho a honra de encaminhar a apreciação de Vossa Excelência e desta nobre Câmara Municipal o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar e especial no orçamento vigente, no valor total de R$1.050.000, com a anulação de recursos das rúbricas dos setores da educação, fichas a serem criadas e suplementadas do Departamento de Educação, ficha número 417, outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, R$700.000, ficha número 418, material de consumo, R$300.000, fichas a serem suplementadas no Departamento de Educação, ficha número 206, outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, R$50.000, fichas a serem oneradas no Departamento de Educação, ficha número 105, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$1 milhão, ficha número 196, material de consumo, R$50.000. A presente solicitação fundamenta-se na necessidade imperiosa de garantir a qualidade, a segurança e a eficiência do serviço de transporte escolar, que é contínuo e essencial. Faz-se necessária a aprovação do referido projeto, devido à inexistência de algumas dotações e fichas dentro do orçamento, assim como a indicação de recursos para fichas de fontes diferentes. Recursos estaduais indicados para fontes de recursos próprios. Desse modo, é imprescindível que os poderes executivo e legislativo cooperem para que o transporte escolar mantenha a qualidade e seja eficiente para as crianças aluminenses. O projeto visa, portanto, dar continuidade e efetividade nesta área de prestação de serviço público, com a qual não pode fazer frente às disposições da Lei Orçamentária Anual vigente, sendo imprescindível a transposição através do crédito adicional suplementar e especial, sob pena de prejudicar ou até impedir a atividade de transporte escolar, que depende da previsão orçamentária devidamente aprovada por essa Casa de Leis. Informo que os diretores dos departamentos da Prefeitura estão à disposição para os esclarecimentos que forem solicitados pelos senhores vereadores. Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e demais membros dessa augusta Casa meus protestos de elevado apreço e distinta consideração, requerendo para que esse projeto de lei os benefícios de tramitação sob regime de urgência, observadas as disposições regimentais de praxe. Diante da relevância e da urgência da matéria, solicitamos a essa respeitável Casa de Leis a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação do presente projeto de lei. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal de Alumínio. Projeto de lei número 3/2025. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar especial. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir a Contadoria Municipal crédito adicional especial no valor de R$1 milhão para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente, de utilização para o transporte escolar. 020000, Prefeitura Municipal de Alumínio, 021100, Departamento de Educação, 021105, Ensino Médio. Atividade, transporte escolar, elemento de despesa, 3.3.90.39.00, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, fonte de recurso
02.200.0002. Ficha número 417, R$ 700 mil. Atividade, transporte escolar. Elemento de despesa, 3.3.90.30.00. Material de consumo. Fontes de recursos, 02.200.0002. Ficha número 418, R$ 300 mil. Artigo 2º. Fica o Executivo autorizado a abrir à Controladoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 50 mil para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente. 020000 Prefeitura Municipal de Alumínio, 021100 Departamento de Educação, 0211.03 Educação Básica. Atividade recurso do PENAT. Elemento de despesa, outro serviço de terceira pessoa jurídica. Fonte de recursos 02.220.0001. Ficha número 206, R$ 50 mil. Artigo 3º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação de dotação conforme artigo 43, inciso 1º. Inciso 3º da Lei 4.320 de 1964. 02.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio, 02.11.00 Departamento de Educação, 02.11.03 Educação Básica. Atividade de transporte escolar. Elemento de despesa. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica. Fonte de recursos 02.200.0002. Ficha número 205, R$ 1 milhão. Atividade, recurso do PENAT. Elemento de despesa. Material de consumo, fonte de recursos 02.220.0001. Ficha número 196, R$ 50 mil. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 25 de fevereiro de 2025. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 03/2025L. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação o projeto de lei 03/2025. Didier Delcinho. Aprovo. Jadelite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Projeto de lei 03/2025, aprovado por 8 votos a 0. Discussão única do projeto de lei 04/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Solicito ao vereador Jean Dailite a fazer a leitura do projeto de lei 04/2025. Mensagem de projeto de lei número 4 de 2025. Senhor vereador presidente, tenho a honra de encaminhar a apreciação de Vossa Excelência e dessa nobre Câmara Municipal o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, no valor total de R$ 4.480.000, com a anulação de recursos das rúbricas dos setores do governo, finanças, serviços urbanos e transporte. Fichas a serem suplementadas do Departamento de Transporte, R$ 4.480.000. Ficha número 146, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 4.480.000. Fichas a serem oneradas no Departamento do Governo, R$ 230.000. Ficha número 38, vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, R$ 200.000. Ficha número 40, obrigações patronais, R$ 30.000. Fichas a serem oneradas no Departamento de Finanças, R$ 150.000. Ficha número 98, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 150.000. Fichas a serem oneradas no Departamento de Serviços Urbanos, R$ 3 milhões. Ficha número 128, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 100.000. Ficha número 129, obras e instalações, recapeamento de vias, R$ 800.000. Ficha número 132, obras e instalações, infraestrutura urbana, R$ 2.100.000. Fichas a serem oneradas no Departamento de Transporte,
R$1.100.000. Ficha número 143, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, R$400.000. Ficha número 144, obrigações patronais, R$100.000. Ficha número 145, material de consumo, R$600.000. A presente solicitação fundamenta-se na necessidade imperiosa de garantir a qualidade, a segurança e eficiência do serviço de transporte público urbano, que é contínuo e essencial. É incontroverso que o atual governo assumiu a Prefeitura Municipal há menos de 60 dias, herdando da gestão anterior um transporte público urbano precário. Não é demais registrar que, além do transporte público urbano, a execução do transporte escolar também estava precária, razão pela qual a atual execução do transporte escolar também estava precária. Razão pela qual o atual governo, com a cooperação de vereadores desta Casa de Leis e respeitando o devido processo legal, alcançou em curto espaço de tempo êxito na contratação de uma nova empresa que está operando o transporte público escolar, a qual está se adequando e melhorando a cada dia. Ademais, é do conhecimento de todos, sobretudo dos nobres vereadores, que o Poder Executivo, nos termos do Decreto Municipal número 2.382 de 2025, instaurou comissão de apuração de irregularidades no contrato de transporte coletivo urbano, que a referida comissão foi instaurada em decorrência do relatório sobre o transporte público urbano, elaborado pelos diretores de Administração e Transporte, em 22 de janeiro de 2025. Sendo assim, após parecer jurídico, o chefe do Executivo, por sua vez, em 23 de janeiro de 2025, decidiu pela instauração do processo administrativo para apurar as irregularidades do transporte urbano com a criação da referida comissão, editando o Decreto Municipal número 2.382 de 2025, que está como peça inaugural do processo administrativo número 286 de 2025, que visa o rompimento do contrato. O transporte público urbano é realizado de forma mista. Da empresa Aviação Rosa, a Prefeitura contratou a locação dos veículos com manutenção e da empresa PIL Serviços de Limpeza e Eventos Culturais Limitada. Contratou a prestação de serviços de motoristas que conduzem os ônibus do transporte urbano. Além dos problemas encontrados na execução do contrato com a empresa Aviação Rosa, o atual governo deparou-se com a ausência de contrato administrativo firmado com a empresa PIL Serviços de Limpeza e Eventos Culturais Limitada, vez que o governo anterior vinha arcando com o pagamento do serviço na modalidade denominada por ele de empenho direto, ou seja, sem lastro contratual vigente, o que está irregular e também é adotado como item de justificativa para o encerramento do atual modelo misto para o transporte público urbano de alumínio. Outro sim, o contrato administrativo de locação dos veículos com a empresa Aviação Rosa está na iminência de seu vencimento, datado para o dia 2 de maio de 2025. Independentemente do rompimento contratual que poderá ocorrer nos autos do processo administrativo número 286 de 2025, é certo que problemas existentes na execução do contrato por razões técnicas e jurídicas acima demonstradas e por acreditar que a terceirização completa dos serviços de transporte urbano é a que melhor atenderá a necessidade e a demanda do município. O Poder Executivo, desde já, decidiu por não prorrogá-lo, mas para tanto dependerá da aprovação do presente projeto de lei. Após as breves explicações, vai constar que o governo pretende implementar um sistema único de ônibus para o transporte coletivo urbano, terceirizando o serviço todo, com a prestação completa de serviços, visando modernizar e melhorar a qualidade do transporte público em nosso município, bem como melhorar a fiscalização durante a execução do contrato. Este novo modelo permitirá maior eficiência operacional, melhor atendimento à população e a regularização do serviço, que atualmente se encontra em situação precária. Atualmente, o transporte é realizado de forma mista, gerando custos elevados com a locação de ônibus, pagamento de motoristas, inclusive com horas extras, e fornecimento de combustível. Além disso, a precariedade da frota é evidente, com ônibus em condições inadequadas, como pneus carecas e falta de manutenção adequada, resultando em acidentes, casos de ônibus pegando fogo e atrasos recorrentes nas rotas. Esses problemas têm prejudicando diretamente a população, com muitos cidadãos enfrentando dificuldades para chegar aos seus locais de trabalho no horário devido aos atrasos do transporte. Ademais, a forma mista escolhida pelo governo anterior
dificulta não só a fiscalização da execução dos contratos, como também a identificação de responsabilidades pelos problemas surgidos no transporte público, que ora aparentemente são decorrentes da empresa de locação dos veículos, ora aparentemente da empresa de fornecimento de mão de obra. Neste contexto, importante destacar que ao longo do exercício de 2024, a Prefeitura investiu aproximadamente R$10.500.000 em despesas relacionadas ao transporte urbano, mediante suplementações orçamentárias em diversas fichas, evidenciando o alto custo da manutenção do sistema atual e a urgência na dotação de um modelo mais eficiente e economicamente sustentável. Desse modo, é imprescindível que os poderes executivo e legislativo cooperem para que o transporte público urbano passe a ser de qualidade e eficiente para a população aluminense. É incontroverso que os respeitáveis vereadores desta Câmara Municipal possuem conhecimento dos problemas, bem como dos trabalhos que o governo vem desenvolvendo para resolver, de uma vez por todas, o transporte público urbano do município, buscando entregar para a população um transporte eficiente com qualidade, com segurança e modernidade. Nesta esteira, cabe destacar ainda que o pleito desta Câmara Municipal, formalizado por meio de uma moção de apelo, reforça as ações que a Prefeitura já vinha adotando. A referida moção de apelo demonstrada a necessidade de união dos poderes, que, embora independentes e autônomos, devem zelar pela harmonia entre si, que, por sua vez, significa colaboração e cooperação. Desta feita, em atenção a essa manifestação e interesse público, reforçamos o compromisso da administração em viabilizar soluções que garantam um serviço adequado e seguro à população. Por fim, a abertura do crédito suplementar permitirá que o Poder Executivo consiga contratar empresa de transporte público urbano, ainda que emergencialmente, sem prejuízo da abertura do processo licitatório, que será feita paralelamente à contratação emergencial. Informo que os diretores dos departamentos da Prefeitura estão à disposição para os esclarecimentos que forem solicitados pelos senhores vereadores. Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e demais membros dessa augusta casa meus protestos de elevado apreço e distinta consideração, requerendo para que esse projeto de lei os benefícios da tramitação sob regime de urgência, observados nas disposições regimentais de praxe. Diante da relevância e da urgência da matéria, solicitamos a esta respeitável Casa de Leis a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação do presente projeto de lei. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal de Alumínio. Projeto de Lei número 4/2025. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$4.480.000 para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente. 02.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio, 02.08.00 Departamento de Transportes, 02.08.01 Diretoria e Dependências. Atividade: manutenção da unidade. Elemento de despesa: outros serviços de terceira pessoa jurídica. Fonte de recurso: ficha número 146, R$4.480.000. Artigo 2º. O crédito aberto no antigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação e dotação conforme artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 4.320 de 1964. 02.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio, 02.03.00 Departamento do Governo, 02.03.01 Diretoria de Dependências. Atividade: manutenção da unidade. Elemento de despesa: vencimentos e vantagens fixas de pessoa civil. Fonte de recurso: ficha número 38, R$200.000. Atividade: manutenção da unidade. Elemento de despesa: obrigações patronais. Fonte de recurso: ficha número 40, R$30.000. 02.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio, 02.06.00 Departamento de Finanças, 02.06.01 Diretoria e Dependências. Atividade: manutenção das atividades da divisão de contabilidade. Elemento de despesa: outro serviço de terceira pessoa jurídica. Fonte de recurso: ficha número 98, R$150.000.
02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.07.00, Departamento de Serviços Urbanos. 02.07.01, Diretoria e Dependências. Atividade: manutenção da unidade. Elemento de despesa: outro serviço de terceiro, pessoa jurídica. Fonte de recurso: ficha número 128, R$100 mil. Atividade: recapeamento de vias públicas. Elemento de despesa: obras e instalações. Fonte de recurso: ficha número 129, R$800 mil. Atividade: infraestrutura urbana. Elemento de despesa: obras e instalações. Fonte de recurso: ficha número 132, R$2.100 mil. 02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.08.00, Departamento de Transportes. 02.08.01, Diretoria e Dependências. Atividade: manutenção da unidade. Elemento de despesa: vencimentos e vantagens fixas de pessoa civil. Fonte de recurso: ficha número 143, R$400 mil. Atividade: manutenção da unidade. Elemento de despesa: obrigações patronais. Fonte de recurso: ficha número 144, R$100 mil. Atividade: manutenção da unidade. Elemento de despesa: material de consumo. Fonte de recurso: ficha número 145, R$600 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 25 de fevereiro de 2025. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal. Coloca em discussão o projeto 04, projeto de lei 04/2025. Em discussão. Eu peço palavra. Por favor. 15 minutos com a parte. Então vamos por partes. A primeira coisa que a gente tem que observar nesse importante projeto que é enviado à Câmara Municipal é uma questão que o dinheiro e a dotação, embora sejam coisas distintas, eles não brotam de árvore na administração pública. Então, por isso que, por vezes, tem de se fazer um remanejamento. E me chama a atenção aqui nesse projeto, que eu já frisei no começo aqui da fala, da sua importância, algumas questões de oneração de dotação, que a gente tem que ter o cuidado para depois também saber, na hora de cobrar a prefeita, do que a gente está falando. Então, se você for ver bem, está sendo remanejado aqui, onerada, a ficha 129, em R$800 mil, uma ficha de recapeamento de via pública. E a maior de todas elas, que compõem os créditos, que pouco a pouco vão sendo onerados, é uma de R$2.100.000, que é de infraestrutura urbana dentro do município. Por que eu falo isso? Porque daqui a pouco começam a sair os requerimentos da casa requerendo isso, e de repente a dotação residual, que eventualmente ficou, e sem vergonha alguma de falar eventualmente, dado o pouco tempo que se teve do protocolo do projeto, ante a sua urgência e necessidade, para aprovação, acredito que não só eu, mas todos os vereadores não tenham essa informação, se é totalmente a dotação, se é parcialmente a dotação, algo que poderia, por exemplo, constar da mensagem, onerada parcialmente, onerada totalmente. Por quê? Porque daqui a pouco essa casa cobrando serviços em que ela mesma destinou, repito, para um projeto importante. Eu quero também aqui fazer um comentário com relação à mensagem, porque, veja só, para cobrar parte dos vereadores que estão aqui, tipo, a obrigatoriedade de votar o projeto, né? Eles citam, por exemplo, uma moção, que foi de autoria minha, do Bola, da Sara e do Léo. E na moção reconhece que essa moção de apelo reforça as ações do Executivo. Contudo, na contramão da mensagem, quando vai se falar, por exemplo, quando a gente dá a ideia, não pode, porque depois que acontecer, vai falar que a gente deu a ideia. E há quanto tempo que a gente não tem falado da necessidade de se fazer algo para romper o contrato, de se fazer a emergência e de se contratar emergencialmente. Eu tive hoje na prefeitura, em 2 ocasiões, em diretorias diversas, para tomar conhecimento referente ao projeto que antecedeu a esse, que era do escolar, e também do projeto urbano, porque me chamava a atenção um outro panorama, que era o fato de a gente nem ter aprovado o crédito e de, tecnicamente, entre aspas, já ter uma empresa vencedora dessa emergência, que é a mesma empresa, diga-se de passagem,
que faz o escolar. É uma coisa que me assombrou, me chamou um pouco a atenção. Contudo, a justificativa de verdade, sem nenhum tipo de gozação, me pareceu plausível. Há, na prefeitura, um estudo com relação a essa necessidade da emergência, e segundo consta, dentro da dotação existente à época do outro orçamento, eles fizeram todo esse estudo da emergência com 5 empresas, isso começou há algum tempo. Coincidentemente, a empresa que ganhou o escolar, por conta de já estar aqui, de já ter uma garagem, de já saber aonde vai abastecer os carros, ela saiu na frente e ela já sabe, por exemplo, que ela tem o menor preço dentre as 5 que estão acostados dentro desse processo que estudava essa questão do transporte. E sabedora de que ela tem o menor preço, exatamente isso, sem ainda ter assinado, homologado alguma coisa com a prefeitura, ela já saiu à frente e começou a fazer aí algumas entrevistas, alguns testes, para que tão logo, acho que aprovado o crédito, e uma vez homologado o menor preço, que segundo consta, estaria dentro desse processo, essa mesma empresa que ganhou o transporte escolar e também ganhou não, né, porque ganhou só quando assina, mas que teria dado o menor preço, vai assumir o transporte urbano da nossa cidade, segundo a mensagem. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. O senhor esqueceu de falar que até o lavador já está certo, onde vai lavar os ônibus. É só essa consideração. Então, inclusive é informação de uma vistoria, que acho que o Bola Sara, não sei se o Léo estava junto nessa vistoria, e o Léo na vistoria, tiveram a informação pelo proprietário da empresa que até o local de lavador dos novos carros dos quais já se tem foto tudo. Ou seja, eu não sei esse projeto, e foi uma pergunta, se ele é um projeto que ele cria algo a ser realizado, ou se ele convalida um negócio jurídico que a gente sabe que seria a contratação do terceiro. Então, a gente tem 2 pontos dentro desse projeto de lei que são importantes de ser lembrados, porque a gente tem que ter responsabilidade com a votação e daquilo que a gente vota. O primeiro é que nós, aqui na Câmara, para resolver um problema que eu entendo que é o maior problema hoje do município, que não tem poucos, mas o maior problema é o transporte urbano, e isso vem se passando ano a ano, razão da nossa moção de apelo. Nós solicitamos à Prefeitura que fizesse um emergencial, né? E, segundo a própria mensagem, isso foi ao encontro daquilo que o Executivo já estava fazendo. Então, nós solicitamos a isso. Só que, para cobrir, um santo está destapando o outro, porque está o quê? Está onerando fichas importantes de outro problema grave da cidade, que é esse monte de buraco, esse monte de manutenção de lombada que precisa fazer, pintura, enfim, que é o cuidado de infraestrutura urbana. E como é algo aberto, pode provavelmente também se remeter até a iluminação, enfim, a outros serviços que não menciona na ficha de um modo geral. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de entender que está tapando um santo e destapando outro, e que acho que isso aí poderia ter sido melhor pensado. Lembrando que a gente só vai ter ciência desse governo, do que ele planeja em dotação, a partir do momento que apresentar o PPA dentro do município e todas as demais peças que decorrem disso daí. E o segundo ponto é exatamente algo que eu falo aqui, que me causa estranheza, e eu quero deixar isso claro e registrado, é o fato de a gente estar votando um crédito que vai ensejar, digamos assim, a regularidade para o decreto, para a contratação em decreto de emergência, e nesse ponto, que eu entendo que seria o start, o inicial para isso, já havia um outro processo que tramitava dentro de uma outra dotação, que foi uma explicação, diga-se de passagem, plausível, e que permite exatamente que haja já todo esse levantamento de 5 empresas, e que, coincidentemente, a empresa que tenha o menor preço seja a mesma empresa que foi contratada também emergencialmente, exatamente, também emergencialmente no transporte escolar. Então, colocado isso já à discussão e ao conhecimento de todos os vereadores, eu dou por encerrada a minha fala. Continua em discussão o projeto de lei 04/2025. Ninguém querendo mais fazer uso da palavra, colocamos em votação.
Direi Dalcinho. Aprovo. Jean da Elite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprova. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Projeto de Lei 04/2025, aprovado por 8 votos a 0. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, desejando uma boa tarde a todos.